Estamos de volta, nós recebemos aqui no estúdio do Jornal das 10 o general Augusto Heleno, novo ministro do Gabinete de Segurança Institucional. O general Heleno é hoje uma das pessoas mais próximas do presidente Jair Bolsonaro. Participou da elaboração do plano de governo e também auxiliou na interlocução com representantes da sociedade. Comandou a missão de paz das Nações Unidas no Haiti, foi comandante militar da Amazônia e chefiou o Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército. Tem 71 anos e está na reserva do Exército desde 2011. Ministro, boa noite. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Boa noite. Boa noite, Geraldo. Um prazer. É sempre uma honra estar enfrentando, entre aspas, essa equipe de jornalistas. Não errei nenhum dado, não, né, ministro? Não, acertou até a minha idade, que não devia ter acertado. Vamos lá, o general vai participar dessa entrevista. Aqui está o time da política do Jornal das 10 e também nesse time está a Andréa Sadi. Eu vou para a primeira questão com o senhor, com o Merval Pereira, que está no Rio de Janeiro. Merval. Boa noite a todos, boa noite, ministro. Eu queria retomar um tema que o senhor tratou nos últimos dias. É um tema delicado, mas o senhor tratou com muita objetividade. É a questão da posse de arma. O senhor chegou a comparar a posse de arma a ter um carro. Mas, na minha opinião, o carro não é uma arma. Pode se transformar em uma arma, mas não é uma arma. Agora, o senhor não acha que dar posse de arma para mais pessoas pode vir a ser ter um resultado ao contrário do que o governo pensa, de dar uma segurança aos cidadãos? Merval, esse é um tema muito polêmico. As estatísticas pelo mundo também são estatísticas que às vezes não são homogêneas. Aparecem em alguns lugares resultados positivos, outros lugares até resultados negativos. Mas o que mais interessa no caso é que o objetivo dessa facilidade de ter não o porte de arma, que é sair com a arma na rua, é ter a posse da arma, é permitir que o cidadão, dentro da sua própria casa, tenha um instrumento de defesa pessoal, da família. E ele sendo preparado para dispor dessa arma, ele pode perfeitamente utilizá-la no momento correto. E eu acho que esse é um direito do cidadão, ele ter um instrumento que possa defendê-lo no caso de alguma invasão no seu domicílio, de alguma situação de emergência, onde ele precise algo além das mãos para se defender. E cito o exemplo do automóvel, porque quando as pessoas falam em arma, imediatamente vem à cabeça as vítimas de um uso mal feito de uma arma. Ora, o automóvel também, se for mal utilizado, se não passar por todas aquelas regulamentações que permitem que você tenha uma carteira de motorista, ele se transforma numa arma. Então, se nós formos levar tão a sério e com tanta gravidade a possibilidade da posse de uma arma, nós também temos que levar muito mais a sério a posse de um automóvel, e o automóvel vai para a rua e causa mortes diárias em um número quase igual. Eu não vou citar números, tem negócio de fake, agora é complicado, mas o número de vítimas é quase igual ao número de vítimas de arma de fogo. E me parece que se houver uma educação da população em relação a isso, pode até diminuir os incidentes com arma de fogo. Agora, ministro, continuando no assunto armas de fogo, o governador do Rio, o Witzel, ele chegou a propor durante a campanha a utilização de snipers franco-atiradores para abater traficantes. O que o senhor acha dessa proposta? Essa é outra proposta polêmica. A origem dessa possibilidade, isso tem para nós militares o nome de regra de engajamento. E a regra de engajamento do capítulo 7, que a ONU, na sua regulamentação de missão de paz, ela tem vários capítulos no seu regulamento. E no capítulo 7 é bem claro o seguinte: o indivíduo que estiver realizando uma ação que possa ter consequências
trágicas, ou seja, eu estou ameaçando a vida de alguém, eu estou incorrendo numa prática que está colocando em risco a vida das pessoas, ele pode ser alvo sem que ele tenha já realizado a sua ação. Não tem que esperar ele atirar em alguém, ele fazer uso da arma que ele tem na mão para tomar uma atitude contra ele. Ora, isso impede que pessoas inocentes sejam vítimas de ações completamente inesperadas e que sejam de consequências sérias até para crianças, para senhoras, porque isso é uma ação que está acontecendo numa situação de conflito. Para que essa decisão seja tomada, o que diz o capítulo 7 é que o comandante da cena, ou seja, não precisa ser o general, o comandante do Force Commander, não precisa ser o comandante do batalhão. Quem está assistindo, o sargento que está assistindo, poxa, esse cara vai provocar a morte do inocente. Então eu posso, diante de um ato ou intenção hostil, chegar à letalidade. Não é franqueado sair atirando em todo mundo, é essa deturpação que é feita. Fica se imaginando que nós vamos atirar indiscriminadamente em gente que está na rua armada. Não é bem assim. É que há inúmeras situações no Rio de Janeiro, há muitas imagens desse tipo, com gente na rua armada de fuzil, em bailes funk armado. Claro que não vai atirar dentro do baile funk, mas isso chegou a esse extremo porque foram fazendo concessões a esse tipo de comportamento, sujeitando armado de fuzil na garupa de uma moto e está tudo muito bem, não acontece nada. Ora, se esse sujeito estiver numa situação que eu tenha certeza que eu atirando nele, eu não vou acertar ninguém, não tem efeito colateral, é mais do que justo que ele seja tirado de cena, porque ele vai causar a morte do inocente. Ah, mas ele só está com um fuzil. Mas vem cá, o que ele pode fazer além de estar com um fuzil? Ele vai atirar, e vai atirar em alguém e vai matar alguém inocente. Então a ideia é essa. E mais, isso é um princípio de dissuasão. Não vai acontecer isso seguidamente. Se houver ali alguns exemplos, nós temos praticamente certeza que o sujeito vai parar duas vezes para pensar se vai sair armado de fuzil na rua. E poucos países do mundo que têm envolvimento com tráfico de droga têm essa cena. Essa cena foi por uma questão de tolerância nossa, uma defesa equivocada de direitos humanos, que foi levando a esse extremo que nós temos hoje no Rio de Janeiro, gente armada de fuzil no meio da rua, sambando, debochando da força legal. Isso não tem nenhuma lógica na situação que nós estamos vivendo. E o que a gente tem certeza é que no momento em que isso começar a ser utilizado, vai desencorajar esse tipo de atitude, que é péssima como demonstração de fraqueza da polícia, é péssimo para as pessoas inocentes que são obrigadas a transitar, é péssimo como imagem do país. Isso tem que ter uma solução, não podemos aceitar isso passivamente. General, eu queria pegar um pouco a pasta do senhor vai assumir o Gabinete de Segurança Institucional, e queria pegar o fato do dia. Hoje o senhor disse que foi derretido o sistema de informação de inteligência, do GSI, no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. O senhor fez elogios ali ao ministro Etchegoyen, que foi o antecessor ali do senhor no GSI, mas eu queria saber o seguinte, esse sistema já foi remontado? O que aconteceu? Eu queria que o senhor detalhasse sobre o que o senhor estava falando quando o senhor se referiu a esse derretimento. O sistema de inteligência, ele é indispensável à vida de qualquer país organizado, porque ele é o instrumento que o presidente da República tem para ser informado corretamente por informações que são checadas, informações que deixam de ser informes, exatamente porque são analisadas, checadas, elaboradas, são levadas ao presidente para determinadas decisões serem tomadas em cima de informações fundamentadas. A construção desse sistema de inteligência levou muito tempo. O general Félix trabalhou muito nisso, o general Fernando Cardoso trabalhou muito, o general Elito trabalhou muito. De repente, a presidente resolveu extinguir o GSI. Então, de um momento para outro, a cabeça do sistema de inteligência foi desmontada. E não tem sistema que consiga ficar montado. É um Lego, né?
Você imagina um Lego, o sujeito tira as pernas do Lego, desmonta o Lego que você levou Mas 3 o que ela fez exatamente que o senhor avalia? Ela acabou com o GSI. Ela extinguiu o GSI e ficou exclusivamente com a Casa Militar, que funciona com a segurança do presidente e as viagens. Mas a parte da inteligência sofreu um abalo muito sério. E inteligência é uma coisa que exige continuidade, exige conhecimento, inclusive os relacionamentos de inteligência. Isso, quem é especialista na área, sabe que esses relacionamentos são pessoais. Eles são pessoais e intransferíveis. Mas o ministro Etchegóin conseguiu remontar um pouco isso? Qual que é o plano do senhor para isso? Fez um trabalho excepcional. E hoje eu estou recebendo um serviço de inteligência renovado, remoçado, muito bem aparelhado, né, modernizado. E eu dou graças a Deus a isso, porque é muito necessária a estrutura do presidente da República ter um sistema de inteligência confiável. E o foco dessa inteligência vai ser qual? Desculpa, Cris, só para concluir. O foco da inteligência do GSI no governo do Bolsonaro vai ser qual? Não, a inteligência ela não tem, a gente não pode dizer que tem um foco determinado. Ela é extremamente dinâmica, de acordo com os acontecimentos. Por exemplo, greve dos caminhoneiros foi foco da inteligência durante um mês, né? De repente, a intervenção no Rio de Janeiro, foco da inteligência durante o tempo em que a intervenção estava se preparando para atuar com maior desenvoltura. Então, a inteligência é extremamente flexível, ela vai buscar o que for mais importante naquela época, naquela situação, para levar as informações para quem interessa. Eu queria perguntar exatamente sobre esse assunto, que tipo de informação faltou nesse período do desmonte, do derretimento do serviço de inteligência, porque combate à corrupção, combate ao narcotráfico, ao contrabando, que tipo de informação que o país deixou de ter, que o governo da época deixou de ter e que ficou um vazio? Olha, eu acho que é tanta coisa, Cris, que... Porque teve crise penitenciária, teve muita coisa. É tanta coisa que o governo caiu, né? Então, é muita coisa, né? Não é pouca coisa. O governo caiu. Então, a falta de inteligência pode levar a esse extremo. Então, as coisas que poderiam ter sido evitadas, até desvio de recursos, até coisas que não são, parecem não ser especificamente de inteligência, elas acabam sendo, essas informações são obtidas e são levadas na sua verdadeira grandeza para a autoridade cliente do sistema. General Heleno, o senhor também, de alguma forma, a gente viu, inclusive nessa posse, um novo padrão de segurança em relação ao presidente da República. De fato, isso justifica, ele sofreu um gravíssimo atentado, tem que ter um cuidado, mas o rigor, muitas pessoas questionaram, inclusive, um rigor excessivo, que acabou, inclusive, afastando o público, o próprio simpatizante do presidente Bolsonaro da própria posse do presidente Bolsonaro. Aí eu lhe pergunto, esse vai ser o padrão? Por exemplo, teve inclusive rigor excessivo também, muito forte com a imprensa. Esse vai ser o padrão de agora em diante em relação à segurança do Palácio Planalto, a segurança do presidente? Camarote, houve circunstâncias que levaram a esse endurecimento. Primeiro, jamais nós tivemos um candidato a presidente da República esfaqueado. Então, esse foi o primeiro fato que, num país que não está acostumado a esse tipo de atitude, causa um impacto muito forte. Os próprios órgãos de inteligência foram tremendamente afetados por uma nova realidade. Quer dizer, o presidente está realmente correndo risco. Não é correndo... Eu, quando fui da outra vez da presidência, sabe qual era o nosso grande inimigo em termos de inteligência? Era o beijoqueiro. Lembra dessa história? General Heleno, eu acompanhava o senhor. Exatamente, o Heraldo estava junto. Né? Lembra que a gente ficava pesquisando onde está o beijoqueiro, onde é que anda o beijoqueiro. O beijoqueiro ia no enterro de não sei quem, dava beijo não sei aonde. Mudou muito, né? Mudou muito. Então, beijava as pessoas. É natural que houvesse esse endurecimento. Porque é o teu negócio, isso aí, um atentado, num caso, por exemplo, de uma posse de presidente da República, um incidente, não tem meia gravidez. Tá? Pô, se acontecesse um incidente,
mas o incidente... Havia risco no ar? Claro que havia. Nós tivemos uma ação da Polícia Federal em Braslândia 2 dias antes. Tínhamos várias informações, até de carros-bomba preparados. Houve incidente na fronteira. É claro que, como eu digo, né, hoje sou um homem do silêncio. Estou aqui erradamente, né? Eu sou um soldado do silêncio. Porque essas coisas não são divulgadas, nem podem ser. Todo dia o camarada dissesse, pegamos não sei o quê. Mas houve uma série de fatos que levaram à conclusão que este perigo continuava no ar. E não quer dizer que agora ele esteja eliminado. O presidente ainda corre risco? Corre. Todo presidente corre risco, né? Todo presidente corre risco. O senhor já trabalhou com... No caso dele, o risco era maior, porque, obviamente, a morte do Bolsonaro, e aí estou sendo muito claro e até meio dramático, a morte do Bolsonaro mudaria totalmente o quadro político brasileiro. Interessava muito a morte dele, a muita gente. Então, ele era um alvo altamente compensador. Há alguma informação de que o senhor dispõe sobre o atentado em Juiz de Fora, o esfaqueamento? Não, nós não temos informação sobre o desenrolar do inquérito. Confiamos plenamente no trabalho que vem sendo feito pela Polícia Federal. Mas o senhor é um homem do ramo, o senhor conhece essa atividade de segurança muito... Não, do ramo de atentado não. Da atividade de segurança, ministro. O senhor, o que o senhor intui? Olha, é difícil acreditar que ele tenha agido sozinho. Aliás, a ação solitária pode até ser verdadeira, mas que não houvesse nada por trás daquilo ali, é difícil. Aí eu estou falando como um cidadão normal, não estou nem falando como especialista inteligente. Eu acredito que qualquer pesquisa vai levar à conclusão que 90% da população acredita que existia alguma coisa por trás daquela atitude. General Heleno, o senhor fala de muita gente interessada na morte do presidente Bolsonaro. Eu vi gente, inclusive, da própria equipe de transição na época, falando a preocupação em relação ao crime organizado. Muita gente seria isso, crime organizado? Não, eu não falei esse muita gente. Tá. Tinha gente interessada. Não acredito em muita gente, porque eu acredito no ser humano. Eu não posso ainda... ter esse diagnóstico, muita gente interessada. Mas seria crime organizado? Pode ser também. Pode General. ser também. Porque diante de uma série de medidas que estão sendo anunciadas, né, há um receio de que isso desmonte um pouco essa situação nossa de crime organizado, que é grave. Estamos vivendo uma situação grave. General, tinha uma expectativa durante o governo de transição, na verdade uma discussão, se teria um reforço da equipe de segurança do presidente também em relação aos familiares dele. Ele tem 2 filhos ali no Congresso, na Câmara, no Senado. Queria que o senhor falasse um pouco sobre, como a gente está no assunto de segurança, sobre essa segurança da família presidencial, principalmente em relação aos filhos e também do presidente, se vai ter esse reforço por conta dessa situação que o senhor expôs. Esse é um direito legal. Hoje, o GSI, em termos de segurança, ele está muito bem montado, aparelhado, treinado. Valia a pena até vocês conhecerem, fazerem uma reportagem sobre como funciona. Nada é amador, né? É um serviço altamente profissional. Então, se nós precisarmos de reforço, é muito mais por ter mais gente com direito à segurança do que para melhorar o instrumento de segurança. Então, pode ser que a gente precise um efetivo maior para fazer face. Não tinha vice-presidente, agora, recentemente, não tinha vice-presidente. Os filhos eram só quem praticamente tinha segurança, e era muito fácil, porque estava sempre junto com o restante da família, era o Michelzinho. Então, esse quadro, esse efetivo que precisa da segurança vai ser aumentado. Então, pode ser que se precise alguma coisa a mais de efetivo. Mas quanto a aperfeiçoamento do trato da segurança, não. Talvez tenhamos que trazer carros blindados, mas isso é uma evolução que teria que acontecer de qualquer maneira. A blindagem dos carros está evoluindo e as armas também estão evoluindo. Então tem blindagens que não fazem face a um fuzil, por exemplo, 762, né? Então uma arma .50, mais difícil ainda. Aí traria blindado. Aí, carros que tenham uma blindagem mais efetiva. E a segurança dos filhos seria do GSI ou do Congresso? A segurança dos filhos, nós estamos aguardando a resposta
da Câmara e do Senado que nós pedimos que eles assumissem isso, porque tem restrições lá dentro que são mais compatíveis que a segurança seja feita por eles. Mas isso é fácil da gente chegar ao entendimento. General, eu queria voltar, voltar não, porque nós estamos nesse assunto de segurança, né? Mas eu queria aproveitar a sua experiência na missão de paz do Haiti. Nós estamos falando sobre questão de porte de arma, posse de arma e sniper contra traficantes. Eu entendo perfeitamente, eu moro no Rio de Janeiro, eu sei o que acontece e às vezes você não consegue sair na rua à noite, 2 quadras, com medo de ser assaltado. Então, é evidente que a posse de arma, você saber que o governo, o sistema de segurança não vai permitir que bandidos desfilem de fuzil pela rua, é uma necessidade, é uma segurança do cidadão. Agora, eu queria pegar com o senhor a sua experiência no Haiti para falar da intervenção no Rio e uma política mais ampla. O senhor não acha que, como foi feito aqui na intervenção, a mudança de estrutura, de inteligência, de combate ao crime organizado é muito mais efetivo a longo prazo do que medidas pontuais como essa? Não tem dúvida. Vamos ampliar essa visão e vamos passar a pensar em termos estratégicos na segurança no Brasil. Nós temos alguns pontos que terão que ser atacados. Alguns exigem recursos, outros exigem mais ação do que recursos. Mas, de qualquer maneira, nós temos uma urgência e uma prioridade, e o próprio ministro, eu não quero entrar nessa área, porque o ministro Sérgio Moro, para mim, é um exemplo de patriotismo, de abnegação, gente que sai de 22 anos de carreira para encarar o desafio que ele está encarando, merece muito respeito. Então, de maneira nenhuma, eu estou querendo entrar na seara dele. Eu vou usar o que eu vivi e que percebi até hoje, e muita coisa vou extrair do que o general Braga Neto anunciou no primeiro dia da intervenção. Então, nós temos um problema que é a segurança das nossas fronteiras. Nossas fronteiras continuam a ser altamente permeáveis. Não é só por culpa dos órgãos de segurança, são 17 mil quilômetros praticamente de fronteira, 17 vezes a distância Rio-Brasília. Imaginem isso numa área de selva ou numa área remota como é a nossa fronteira seca a partir ali de Mato Grosso, ali na Rio Grande do Sul. Então nós temos um problema seríssimo que é a extensão das nossas fronteiras. Segundo problema sério, a integração dos órgãos de segurança, que muitas vezes não acontece porque precisam trabalhar mais juntos e precisam estar presentes na fronteira com um efetivo muito maior. Isso é caro, isso precisa gastar alguma coisa. E também não adianta pensar num efetivo monstruoso para tomar conta de 17 mil quilômetros de fronteira. É impraticável. Uma vez me perguntaram isso, quando eu era comandante militar da Amazônia. Quantos soldados o senhor tem na Amazônia? Soldados incluindo tudo, oficial, sargento, soldado. Eu disse, eu tenho 30 mil. O senhor pode colocar eles todos na fronteira? Posso. Posso colocar até de mão dada. E vamos imaginar que todos têm uma envergadura de 2 metros, que não tem. 30 mil vezes 2 dá 60 mil metros, 60 quilômetros. São 17 mil quilômetros. Então não adianta raciocinar em, vamos botar gente. Não é gente. Eu preciso ter gente muito bem localizada, muito bem apoiada tecnologicamente, com uma estrutura de apoio extremamente eficiente e com centros de decisão que reúnam todos os centros de decisão, que reúnam todos esses órgãos de segurança. Com isso, eu posso começar a pensar e monitorar corretamente a minha fronteira. Preciso atuar nos meus vizinhos. Os meus vizinhos são países amigos, são ótimos, são extremamente afáveis no trato com o Brasil, mas nós precisamos apertar um pouco mais os nossos vizinhos em termos de política externa, em termos de
cobrar deles uma atuação mais efetiva. Eles sabem disso, que precisam ter uma atuação mais efetiva, porque o crime organizado está se estendendo por toda a América do Sul. E eles são os produtores que estão fornecendo o produto final que está sendo vendido aqui dentro. Hoje nós somos o maior consumidor de crack do mundo, o segundo de cocaína, o maior local de passagem de droga do mundo. Então, são títulos que não são nada invejáveis. Terceiro ponto, nós temos que humanizar o nosso sistema penitenciário. Nós não podemos continuar a ter um sistema penitenciário que é um curso de pós-graduação, doutorado, mestrado em criminalidade. Nós temos que humanizar o sistema penitenciário. Também é caro, mas é fundamental nessa história em termos de estratégia. E aí vamos chegar na ponta da linha. O que a intervenção mostrou? Que acima de ações violentas, eu preciso ter uma estrutura logística, eu preciso ter polícia militar e polícia civil com comandantes respeitados, secretário de segurança respeitado, porque se eu tiver isso, eu consigo impor a minha vontade e consigo servir de exemplo. Eu sempre cito isso. Imaginem um policial formado na escola, na polícia do Rio de Janeiro, um recruta, tem 18 anos de idade. O que significa concretamente humanizar as penitenciárias? Por exemplo, quais medidas concretas, o que significa e quais medidas concretas? Olha, eu não vou nem citar as medidas. É tão grave a situação das penitenciárias brasileiras que qualquer foto que a gente vê de penitenciária é chocante. Você fala, como é que pode você querer recuperar? Porque o que a Constituição diz é que essa restrição do direito de vir, né, à prisão, é para recuperar o sujeito para a sociedade. Você olha uma foto de qualquer penitenciário, eu vou dizer qualquer, que eu posso estar sendo injusto, alguns estados já melhoraram as suas penitenciárias, mas da grande maioria você olha uma foto e fala, opa, isso não pode dar certo, né? Não tem, esse sujeito não pode sair melhor daí. Ministro, eu queria sair um pouco da segurança pública e chegar na posse, na cerimônia de posse do presidente Jair Bolsonaro. Ontem ele disse que ele prometeu no discurso de posse no parlatório libertar o Brasil do socialismo e do politicamente correto. Em primeiro lugar, o que o senhor acha que ele quis dizer com essas duas declarações e se o senhor acha que a gente vive num regime socialista? Nós beiramos, né? Tentamos. Foro de São Paulo, alguns partidos que defendiam as teses socialistas. Eu tenho ouvido muita gente dizer, não, mas nós nunca vivemos num regime socialista. Nós estivemos bem próximo disso acontecer, né? Só que faziam uma máscara para fingir que não era, mas o caminho procurado era esse. Tanto era que as nossas referências, durante algum tempo, foram Cuba, foram a própria Venezuela, antes do Hugo Chávez e hoje do Maduro, e nós não criticávamos, na medida que devíamos, esses países que eram países que primavam por regimes que não tinham nada de democracia. E muitas vezes tentamos nos espelhar nisso aí, né? A própria vinda dos médicos cubanos foi um troço completamente fora de propósito. Para quê, né? Um monte de médico desempregado, trazer médico cubano para cá, com aquele desvirtuamento total do próprio ser humano, aquilo é um desrespeito. Por que as entidades de direitos humanos não defenderam os direitos dos médicos cubanos? Como é que o sujeito pode trabalhar e ganha R$1.000 e 8 mil vai para o país dele para fortalecer uma ditadura cruel, né, que há muito tempo assusta a América Latina. E o que é libertar o Brasil do politicamente correto? Não, o politicamente correto é aquela história. O politicamente correto foi tão distorcido que hoje a visão do politicamente correto às vezes atinge gente que não se conforma que aquilo seja considerado politicamente correto. Dá para escrever 3 volumes sobre o politicamente correto e o que deve ser aproveitado do politicamente correto. Exemplo, o senhor citaria algum exemplo? Ai, caramba, é difícil, assim, tem coisas que são tratadas como o politicamente correto, a própria ausência de preconceito, né? O preconceito é terrível. Agora, a provocação em cima do preconceito também é alguma coisa que
não é produtivo, não leva a nada, né? Então, eu vou citar um exemplo aqui que eu posso até estar cometendo um exagero, mas, por exemplo, já vi acontecer, você vai num shopping, tem um casal, né? E eles resolvem dar um show de carícias e abraços, não sei o quê. Aquilo é politicamente correto, é politicamente incorreto, é uma provocação. Então, eu acho que esses limites vão ser devidamente restabelecidos. Houve um excesso de busca de justificar tudo.